Olá, eu sou Ângelo Tesser, faço parte do NEP Ver Jesus, da cidade de Barra Bonita. NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. E dando sequência ao Sermão das Bem-aventuranças, ou Sermão da Montanha, vamos hoje falar o que está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, que é o bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. As bem-aventuranças pode ser considerado o discurso de Jesus como o grande resumo de todos os ensinamentos do Mestre, porque lá na bem-aventuranças estão todos os ensinamentos do Mestre, basta a gente entender as entrelinhas que ali estão. E Mahatma Gandhi nos disse, se toda a literatura espiritual da humanidade parecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada, mas nada estaria perdido. Fecha aspas. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, são as palavras do Mestre anotadas por Mateus, indicam a paz conquistada resultante do sofrimento, a alegria que vem após a tristeza e a bonança que vem após a tempestade. Então isso nos mostra que Jesus não mentia para nós quando ele dizia: a felicidade não é deste mundo. Ele estava nos dizendo que essa felicidade que nós buscamos aqui nesse planeta de provas e expiações, ela é passageira. A real felicidade está no mundo que Jesus nos oferece. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, no item 18, nos diz o seguinte, abre aspas, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Assim como bem-aventurados os aflitos, também podemos traduzir, bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza e sua perseverança, e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhe falta na terra, porquanto após o trabalho virá o repouso. Então todo o sofrimento que aqui passamos nesse planeta de provas e expiações, quando atingimos um mundo de regeneração, quando conseguirmos chegar à nossa perfeição, aquilo que nós viemos buscar, estaremos realmente sendo bem-aventurados, estaremos sendo felizes. Imaginem chamar os pobres de espíritos e felizes os que choram. Felizes os injustiçados, felizes os que sofrem perseguição. Não soa como ironia? Mas existe uma aparente contradição. Porque Jesus, ele proclama felizes precisamente aquele que o mundo considera infeliz. Ou seja, o que para nós é uma contradição, para Jesus não era. Para Jesus era uma certeza da felicidade. Jesus nos ensina o avesso daquilo que os homens pensam, porque todos nós pensamos assim. Quando chamamos alguém de pobre de espírito, é alguém que não entende, que não compreende. E para Jesus, o pobre de espírito é aquele que mais compreende as leis de Deus. Pobre de espírito é aquele que recebe as leis de Deus de coração aberto, olhando para frente, cabeça erguida e as cumpre. Esses são os felizes, estes são os bem-aventurados. A proposta de Jesus para a nossa vida passa o tempo todo não pela solução mágica das situações, mas pela proposta de um processo parte a parte, ou seja, paulatinamente. É aquilo que vai acontecendo devagarzinho, a reforma íntima sem martírio. Se estamos amargurados hoje, então encaremos esta amargura, esse sofrimento de maneira positiva. Teremos um olhar diferenciado e olhar com tranquilidade, sem desespero. Aí nós vamos começar a compreender por que essa nossa amargura. Por que esse nosso sofrimento hoje? Começaremos a sentir de forma diferente, aos poucos, e ela vai deixando de ser um peso para nós, essa amargura. E nós alcançamos a leveza, que é o oposto da amargura. Então, se nós começarmos a entender, nunca questionar Deus, por quê, mas sim, para quê? Para que Deus está me mostrando isso? Para que Deus colocou isso em minha vida?
para quê? Para quê? É isso que nós devemos começar a nos questionar e começarmos a praticar a nossa reforma íntima sem pressa, paulatinamente. Reforma íntima é muito do que nós precisamos para alcançarmos essas bem-aventuranças que Jesus tanto nos fala. Os que choram são considerados bem-aventurados porque as lágrimas que derramam funcionam como uma purificação, jamais como uma manifestação de desespero. Então é isso que nós devemos entender, que essas lágrimas derramadas são purificação e não desespero. Nesse sentido, nos esclarece Emmanuel, abre aspas, em verdade, toda dor física visa o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é a essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Então, quando nós tivermos condições de compreender o que Jesus nos diz como bem-aventurados, é que nós vamos promover o luminoso trabalho do nosso aperfeiçoamento com a nossa redenção. A consolação referida pelo texto evangélico é mais rica do que uma palavra, atitude de reconforto ou simples consolo. Ela representa uma oportunidade de trabalho em benefício dos que sofrem por promover a vivência da caridade. Ou seja, a caridade, como já nos dizia há algum tempo Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. E para finalizar, o irmão X nos diz o seguinte: as bem-aventuranças constituem um extraordinário cântico de amor e de compaixão, dirigido em especial aos sofredores, oferecendo-lhes esperança de dias melhores. Neste contexto, o espírita e todas as pessoas que já exercitam os olhos de ver encontram nelas uma rota de redenção espiritual. A multidão com quem Jesus se dirige são os cansados e os oprimidos pelo peso das provações, que esperançosos aguardam o momento da melhora evolutiva com Cristo. Bem-aventurados, então, seria uma expressão de Jesus que significa os felizes sob o aspecto espiritual. Se sabemos que estamos aqui para a melhora espiritual nossa, que somos espíritos vivendo uma experiência carnal, todo o nosso sofrimento aqui deve ser compreendido como sendo para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós e que possamos cada vez mais sermos felizes sobre o aspecto espiritual, pois bem-aventurados os que choram, pois deles é o reino do céu. E assim seja.